Um estudante finge ser fraco e não ter nenhum talento mágico, mas acaba guardando aí um grande segredo. Esse anime se passa em um futuro onde vários monstros apareceram e começaram a ameaçar a humanidade. Assim, para lutar contra esses monstros, chamados de inimigos da humanidade, crianças que têm poderes sobrenaturais ou apenas são talentosas são reunidas em uma escola especial em um lugar deserto, onde são educadas e treinadas para se prepararem para a batalha que se aproxima. Todas as necessidades das crianças são atendidas na ilha, e tudo isso dura até que elas se formem. Em contrapartida, elas são proibidas de se comunicar com o mundo exterior. No início do anime, somos apresentados a um dos alunos da escola, o Nakajima. Ele é um garoto que é frequentemente intimidado por seus colegas de classe, por ser considerado sem talento, sendo ele completamente ao contrário dos seus colegas. Por exemplo, um dos garotos que mais o incomodava, o Mogu, tem um talento para a pirocinese. E sim, mesmo quando o anime começou, o Mogu foi visto intimidando Nakajima em sua classe, mas o bullying foi interrompido quando o professor entrou na sala de aula com dois novos alunos. Eles são o misterioso Onodera Kyoya e a alegre Hiragi Nana. Enquanto Kyoya se recusa a mencionar suas habilidades, quando todos o perguntam, a Nana está disposta a revelar os seus talentos antes mesmo de ser questionada. E o seu talento em questão é a de ler a mente das outras pessoas. Sem dúvida, os outros alunos ficaram chocados quando souberam da habilidade que ela alegava ter. Afinal de contas, as pessoas se sentem desconfortáveis se os seus pensamentos forem conhecidos pelos outros. Independentemente disso, a Nana se senta ao lado do Nakajima, e graças à sua habilidade de ler a mente, ela percebe imediatamente que ele é frequentemente intimidado pelos alunos da classe. Suas suspeitas foram confirmadas quando Mogu apareceu e chamou o Nakajima de incapaz de lutar contra os inimigos da humanidade. Tudo porque ele não tem talento. Mas, surpreendendo a todos, a Nana opta por defender o Nakajima do bullying. Ela tenta ler a mente do Mogu e depois diz que ele está intimidando o Nakajima apenas porque ele quer parecer legal na frente dela e convidá-la para sair. E a Nana se recusa a ser convidada para sair por um valentão como o careca do Mogu. Obviamente, a recusa dela deixou o Mogu envergonhado, especialmente porque seus colegas estavam rindo dele. Quando a aula finalmente começou, o professor da sala de aula pediu aos alunos que se voluntariassem para ser o presidente da turma. Ao ouvir isso, Mogu se ofereceu imediatamente, porque ele se sentia o mais forte entre os alunos. Além dele, havia o Seiya, o aluno com talento para controlar o gelo. Quando os alunos pensaram que havia apenas dois candidatos, a Nana levantou a mão de repente e sugeriu que todos votassem em Nakajima. Sua proposta, é claro, não foi bem recebida pelos outros candidatos, que se consideram muito mais dignos de serem escolhidos do que o talentoso Nakajima. E como se estivesse farto do debate interminável, o Kyoya sugeriu que os três candidatos fizessem uma disputa para determinar quem era o mais digno de ser o presidente da classe. O Seiya e o Mogu aceitaram a ideia e concordaram em fazer um duelo no dia seguinte. O próprio Nakajima não estava nada entusiasmado com o duelo. Ele não conseguia entender o que a Nana via quando propôs que ele se tornasse o presidente da classe. Ele fica ainda mais confuso quando a Nana o segue depois da escola e pede que ele a leve para um passeio pela ilha. E como Nakajima é muito gentil, ele não podia recusar o pedido dela. Então, ele a levou para um passeio pelo campus e pela ilha, incluindo o refeitório, onde todos comeram juntos e conversaram. O Nakajima ainda está curioso sobre sua habilidade de ler mente, e a Nana está disposta a explicar. Acontece que, ao contrário do que a maioria das pessoas supõe, sua habilidade tem um lado negativo. Sempre que ela está em um lugar público, como um trem, por exemplo, ela se sente tonta, porque ela podia ouvir os pensamentos de todas as pessoas que estão por lá. E também, por causa do seu talento, ela acabou nunca tendo amigos. As pessoas têm muito medo dela para serem suas amigas. Depois de encher a barriga, a Nana pede ao Nakajima que a leve a um lugar onde ela possa ver o mar. Então o Nakajima a leva para um penhasco, onde não há ninguém por perto. Acontece que a Nana quer estar em um lugar calmo, porque ela quer perguntar ao Nakajima sobre suas habilidades. Ela desconfiava dele desde o início, pois não havia como ele estar nessa academia se ele não fosse talentoso. E a sua suposição é verdadeira. O Nakajima tem talento. Ele escondeu suas habilidades porque não queria que os inimigos da humanidade soubessem disso. Afinal de contas, os inimigos da humanidade também têm inteligência. Além disso, ele ouviu rumores de que o inimigo da humanidade havia se infiltrado na ilha. Assim que ele disse isso, a Nana caiu de repente do penhasco, como se um vento forte tivesse a empurrado. Mas o Nakajima, felizmente, conseguiu agarrar a sua mão a tempo de arrastá-la de volta do penhasco. Os dois se perguntam o que aconteceu, e a garota diz que do nada um vento forte a empurrou. Ela sentiu que o vento basicamente queria matá-la. Enquanto isso, na sala dos professores da escola, o Kyoya foi visto verificando todos os dados dos alunos e os seus respectivos talentos. Depois de um tempo, o professor entrou de repente na sala de aula e naturalmente perguntou o que o senhor estava fazendo ali, mas o Kyoya apenas respondeu que queria encontrar informações sobre os alunos. No dia seguinte, foi realizado um duelo para determinar quem é o líder da turma, mas apenas o Mogu e o Seiya participaram, enquanto Nakajima optou por se retirar como candidato, porque ele não queria mostrar o seu talento na frente dos seus colegas, mas infelizmente ele acabou tendo que mostrar o seu talento. Isso aconteceu porque o Mogu não estava disposto a aceitar sua derrota para o Seiya. Ele estava furioso por ter perdido o duelo, e então soltou uma bola de fogo gigante, que acidentalmente foi apontada para os alunos. Nesse momento, Nakajima é forçado a usar suas habilidades para proteger os alunos, e milagrosamente, a bola de fogo desapareceu. Tudo isso depois que ele a bloqueou. Sim, acontece que o seu talento é cancelar ou neutralizar outros talentos, e por suas ações heróicas,
pessoas. No final, todos os alunos escolheram o Nakajima como o presidente da turma. Todos concordam que o seu salvamento foi incrível e que ele é o aluno mais talentoso. Embora todos tenham tido dificuldade em acreditar no início, agora que todos o aceitaram, o Nakajima ficou feliz, ainda mais porque todos confiaram nele para ser o líder dos alunos. Ele acha que isso nunca teria acontecido se não fosse pela Nana, e por isso ele a convida para voltar ao penhasco e agradecê-la. A Nana admitiu que ficou impressionada depois de ver em primeira mão como a força do Nakajima é extraordinária, mas ela ainda estava curiosa sobre a extensão do poder do Nakajima. Ela perguntou se seria possível que ele pudesse neutralizar sua habilidade de leitura de mente se ele a tocasse. Se ele pudesse fazer isso, ele seria de grande ajuda para ela. Então, para testar isso, a Nana pede que ele segure sua mão. E então, depois que ele fez isso, ela o jogou o penhasco abaixo. O Nakajima, por reflexo, agarrou-se à corda pendurada no penhasco, evitando assim uma queda no mar. Mas ele ainda estava confuso, imaginando se a Nana havia realmente feito o que ele pensava. Após um momento de reflexão, ele teve a certeza de que ela havia o jogado de um penhasco. Mas por quê? Qual seria o significado disso? Enquanto o Nakajima está pendurado na corda, a Nana finalmente revela que, na verdade, ela não tem nenhum talento. Durante todo esse tempo, ela apenas fingiu que podia ler mentes. Ela explicou que na época em que eles se conheceram, o Nakajima fingiu ler um livro sem nunca virar a página, mostrando que ele tinha medo das pessoas ao seu redor. Portanto, mesmo sem ter a capacidade de ler mentes, as pessoas só precisam dar uma olhada rápida nele e podem perceber imediatamente o quão seguro e medroso ele é. Ao ouvir essas explicações, o Nakajima não pôde deixar de pensar que a Nana era o inimigo da humanidade completamente disfarçado. Mas a Nana nega essa acusação. Em vez disso, ela diz que são os talentosos que são os inimigos da humanidade. Ela é um ser humano comum enviado pelo governo para eliminar os talentosos da ilha, incluindo Nakajima, que tem grandes chances de se tornar o líder dos inimigos da humanidade no futuro. Depois que ela disse tudo isso, o Nakajima não conseguiu mais segurar a corda. Por conta disso, ele infelizmente caiu no mar. Com isso, a Nana conseguiu se livrar do seu primeiro alvo, conforme o combinado pela mensagem de texto que ela recebeu. A mensagem dizia que o Nakajima, o futuro líder dos inimigos da humanidade, poderia potencialmente matar cerca de 1 milhão de humanos, mas agora a humanidade havia avançado, pois o Nakajima havia morrido. A cena então muda para os flashbacks, que mostra que o inimigo da humanidade não é um monstro, como descrito nos livros de história ou na mídia. Os inimigos da humanidade são dotados de superpoderes. Sim, eles são aqueles que são chamados de pessoas talentosas. Então, com o passar do tempo, mais e mais crianças com poderes especiais nasceram em diferentes partes do mundo, causando caos e destruição em toda parte. Os humanos comuns ou sem talento claramente não conseguem lidar com essa ameaça, forçando o governo a formar uma aliança policial especial, cujos membros têm superpoderes. Mas no final, essa força policial especial se voltou contra o seu senhor, por se sentirem superiores aos humanos comuns. Tudo isso resultou na eclosão de uma longa guerra, que acabou sendo vencida pelas pessoas sem talento. Anos após a guerra, a humanidade conseguiu se recuperar gradualmente, mas para evitar que a história sombria se repita, o governo envia os talentosos para uma ilha deserta, sob o pretexto de enviá-los a uma escola especial. Ao mesmo tempo, envia agentes designados para matar secretamente os talentosos. O governo tinha que fazer isso em segredo, caso contrário, os talentosos poderiam se voltar contra eles. De volta ao presente, os alunos estão tendo uma aula no lago para praticar suas habilidades de luta na água. Esses alunos talentosos estavam se comportando como adolescentes normais. Alguns choravam de medo por não saberem nadar, enquanto outros se gabavam de suas habilidades, que mostrou suas habilidades congelando o lago inteiro. Ao ver as habilidades do Seiya, a Nana não pôde deixar de pensar que ela tinha que se livrar dele, pois suas habilidades eram perigosas demais para serem deixadas em paz. Assim, ela decidiu saber mais sobre o talento do Seiya quando voltassem para a aula. Mas enquanto ela estava extraindo informações dele, o Mogu entrou em uma discussão com um aluno. A briga terminou rapidamente depois que um aluno que odiava a confusão interveio e deu um soco na bochecha do Mogu. E segundo o Seiya, o aluno é o Shibusawa, que tem o talento de viajar no tempo. E pensando que o seu talento era muito mais perigoso do que o do Seiya, a Nana tentou descobrir mais informações sobre suas habilidades, levando Shibusawa para almoçar com ela. Sem mais delongas, ela imediatamente testou a habilidade dele, derramando um copo de água no Shibusawa. Assim, ela descobriu que o Seiya não estava mentindo. O Shibusawa tem um talento para viajar no tempo. Tudo isso porque a água que deveria ter sido derramada está de volta no copo. E o Shibusawa também admite para a Nana que ele pode voltar ao passado, embora seja apenas até certo ponto. A Nana entrou em pânico imediatamente quando soube de sua habilidade, e como ela não poderia estar com essa habilidade, o Shibusawa pode descobrir que ela matou Nakajima apenas voltando no tempo. Para piorar a situação, o Kyoya de repente os interrompe e pede ao Shibusawa que use sua habilidade para encontrar o Nakajima. A Nana certamente não quer que isso aconteça, então ela tenta mudar o assunto, dizendo que o Nakajima está doente, e é por isso que ele não foi à aula hoje. Mas o Kyoya não conseguia acreditar que esse fosse o caso. Seu quarto no dormitório ficava ao lado do de Nakajima, e desde a noite passada, o Nakajima não havia retornado ao seu quarto. Então Kyoya deduziu que o Nakajima estava desaparecido. Antes de desaparecer, ele sabia que a Nana era a última pessoa que estava com ele, e naquele momento, a Nana sabia que tinha que fazer algo, ou as pessoas começariam a suspeitar dela. Por acaso, ela se lembrou da história do inimigo da humanidade que se infiltrou na ilha. Então ela decidiu usá-la para criar um boato de que o Nakajima havia sido atacado por um monstro. Para que a história parecesse mais convincente, ela fingiu
conseguiu ler a mente do Kyoya e agiu com medo, assustada, como se tivesse acabado de descobrir que ele era um impostor disfarçado de humano. Sua atuação foi convincente o suficiente para fazer com que o Shibusawa confiasse nela, especialmente porque o Kyoya havia se interessado aí pelo Nakajima. O Kyoya sempre foi tão indiferente a tudo antes, mas do nada ele havia mudado, estava tão interessado no Nakajima. O Shibusawa acha que deve haver algo que ele está escondendo, mas ainda assim o Shibusawa não conseguiria descobrir a verdade se ele não procurasse. Então ele disse a Nana que tentaria descobrir a verdade sobre o que o Kyoya disse. Ele então voltou no tempo e verificou o quarto do Nakajima na noite passada. Um momento depois, ele voltou para o lado de Nana e disse que o Kyoya estava certo. O Shibusawa descobriu que o Nakajima não retornou ao seu quarto na noite passada. E agora, aparentemente, viajar no tempo consome muita energia. E só de viajar no tempo até ontem à noite já fez com que o Shibusawa ficasse exausto. Mesmo assim, o Shibusawa não desistiu. Ele disse que ainda poderia checar o Nakajima quando ele estivesse com a Nana no penhasco. Mas isso era exatamente o que a Nana não queria ouvir. Ela tentou impedir o Shibusawa, argumentando que ele estava cansado e que era melhor continuar a sua busca amanhã. Mas é claro, o Shibusawa se recusou. Quanto mais eles adiarem a busca, mais difícil será para eles encontrarem vestígios do Nakajima. No final, a Nana não conseguiu impedir o Shibusawa de descansar e verificar só no dia anterior, mas a sorte parece estar do lado dela. Quando ele retorna ao presente, o Shibusawa conta a ela que conseguiu encontrar o Nakajima no penhasco com ela, mas ele só conseguiu assistir até o momento em que o Nakajima e a Nana deram suas mãos. Depois disso, ele ficou sem energia e teve que voltar ao presente. Em outras palavras, o Shibusawa não viu como a Nana jogou o Nakajima impiedosamente no penhasco. Então, agora que o Shibusawa estava sem energias, eles tiveram que encerrar a busca por hoje. E o Shibusawa pediu desculpas a Nana por suspeitar dela. Mas é claro, a Nana não podia se arriscar e deixar o Shibusawa voltar no tempo amanhã. Ela tinha que se livrar dele imediatamente. Então, para isso, ela encontra o Shibusawa em seu quarto no meio da noite e diz a ele que ela realmente sabe o que aconteceu com o Nakajima. Ela foi atacada pelo inimigo da humanidade quando voltavam do penhasco para casa ontem. Ela disse que o corpo dele foi esmagado e que não queria contar a mais ninguém. Ela não queria que os outros ficassem traumatizados ao ver a condição horrível do Nakajima. Mas como agora ela sabe que o Shibusawa pode voltar no tempo, ela pede para que ele salve o Nakajima. E o Shibusawa, sendo realmente uma boa pessoa, imediatamente segue a Nana, que o leva até o local, que ela diz ser onde o Nakajima foi atacado. Ao chegarem lá, ele volta ao passado, na esperança de salvar o Nakajima e trazê-lo para o presente. Mas infelizmente, o Shibusawa não percebeu que a Nana havia o levado ao lago que o Seiya havia congelado esta manhã. Para piorar a situação, o Shibusawa não sabe nadar. Portanto, ao se teleportar para o passado, ele ficará imerso nesse lago ainda não congelado. E mesmo que ele pudesse voltar ao presente, seria inútil, pois ele congelaria até a morte no mesmo lago. Com isso, a Nana já havia conseguido matar dois talentosos. Mas sendo sincero com vocês, o autor aqui manipulou a viagem no tempo ao seu favor, né? Porque se o cara voltasse de volta para o tempo atual ali com a Nana, o lago estaria congelado, ele não estaria lá embaixo, ele estaria lá em cima. Porque no momento que ele voltou pro passado, ele estava lá em cima. Mas vamos ignorar isso e vamos continuar com a história, que ela é muito boa. O autor apenas não assistiu Stargate até o fim. No dia seguinte, o Kyoya foi secretamente ao penhasco para investigar o desaparecimento do Nakajima. Ele não encontrou muita coisa, exceto a corda quebrada e o relógio do Nakajima. Enquanto isso, a Nana começa a pensar em como ela não vai ser a suspeita de tudo. Afinal de contas, ela já se livrou de dois alunos talentosos da classe. Embora ainda não haja nenhum aluno que suspeite dela, ela não deixa de ser a culpada pelo desaparecimento dos dois alunos. Mas o mundo parece sorrir para ela, pois o Mogu e o Sei agora suspeitam do Kyoya, que por acaso não estava na sala de aula naquele momento. Mas a pessoa de quem eles estavam falando chegou pouco tempo depois, encharcada e com uma folha presa em sua cabeça. Apesar de parecer estúpido com uma folha na cabeça, a Nana ainda acha que o Kyoya é um perigo em potencial. Então, a Nana segue o Kyoya na hora do almoço, na esperança de desvendar um pouco o mistério dele. Mas ele só foi ao galpão do dormitório para alimentar um gato com leite quente. Depois disso, eles se encontraram no corredor, e desta vez, a Nana não suportou ver a folha na cabeça do Kyoya. Ela conta a ele sobre a folha, deixando-o comovido com sua bondade. Então, inesperadamente, ele a convidou para ser sua amiga, e até a levou para o seu quarto. Lá, o Kyoya revela a Nana que o seu verdadeiro objetivo ao vir para essa ilha é investigar o desaparecimento da sua irmã, que infelizmente sumiu há 5 anos atrás. Além disso, ele contou que encontrou o relógio do Nakajima durante a investigação. Com isso, a Nana ficou ainda mais convencida de que o Kyoya deveria ser removido, e ela sabe como fazer isso. Anteriormente, quando ela estava no quarto dele, ela descobriu que ele não é capaz de sentir cheiro das coisas. Então, no dia seguinte, a Nana imediatamente executou seu plano de matar o Kyoya, enchendo o galpão do dormitório com gás. Então, depois que todos os preparativos foram feitos, ela apenas esperou que ele usasse o fogão lá quando fosse esquentar o leite do gato. Certamente, ele não conseguiria sentir o cheiro do gás que estava vazando. O seu plano deu certo, e o fogão explodiu quando o Kyoya o acendeu, envolvendo o galpão em chamas. Foi aí que a Nana começou a agir novamente como uma boa aluna, correndo em direção ao galpão e fingindo estar preocupada com o Kyoya. O que ela não sabia é que o talento dele é a imortalidade, o que significa que o Kyoya não pode morrer, não importa como ela tente matá-lo. O Kyoya desconfiou imediatamente da Nana, porque ela parecia chocada ao vê-lo ainda vivo. A habilidade dela não é ler mentes, então porque ela não sabe que o talento dele é a imortalidade, mas ainda
assim suas suspeitas não eram suficientes. O Kyoya ainda não tinha provas de que a Nana era a pessoa que tentou o matar, e também não tinha provas de que ela é responsável pelo desaparecimento do Nakajima e do Shibusawa. No dia seguinte, na aula, o Kyoya discute a explosão e o incêndio no galpão com os alunos, mas em vez de apontar diretamente a Nana como culpada, ele disse aos alunos que foi o inimigo da humanidade que tentou matá-lo ontem, mas os alunos não acreditam que o inimigo esteja nessa ilha. Um momento depois, as meninas da classe ficaram subitamente animadas. Acontece que a causa é a Michiro, uma das meninas da classe. Ela recebeu uma carta de amor de uma pessoa anônima, a pedindo para encontrá-lo depois da escola. A própria Michiro tem um talento para curar feridas. Assim, embora estivesse feliz com a carta de amor, ela imediatamente tentou curar a Nana, depois de ver sua perna machucada. E o método de cura dela é bem simples, basta ela lamber. Mesmo assim, o seu tempo de vida seria reduzido toda vez que ela usasse o seu poder. Um poder realmente cruel para uma garota tão boa. E o que acaba sendo ainda mais triste é o fato de que o remetente da carta não apareceu, fazendo com que a Michiro ficasse esperando por ele. Então, ao invés do remetente, quem apareceu foi a Nana. Ela diz que o homem que a Michiro estava esperando não existe, porque a carta de amor é apenas uma pegadinha criada por suas colegas de classe. A Michiro começa a chorar ao descobrir que as suas duas amigas, que ela considerou amigas aí por tanto tempo, a humilharam com piadas estúpidas. Mas por outro lado, ela ficou feliz porque a Nana lhe contou sobre a carta, e obviamente ela agradeceu por conta disso. Bem, a Nana poderia ter encontrado o seu próximo alvo para matar, mas agora ela tinha que ser mais cuidadosa, porque desde o incidente da explosão, o Kyoya ainda suspeita dela. Ele até a observou enquanto ela conversava com a Michiro. Mais tarde, naquela noite, em seu quarto, a Nana pensa em como deve matar a Michiro. A garota tem habilidade de cura, portanto, se a Nana ferir seu corpo, ela pode curar a ferida facilmente. E a única maneira possível é apunhalá-la pelas costas. Dessa forma, ela não conseguiria lamber o ferimento. Mas quando a Nana saiu do seu quarto para ir ao quarto de Michiro, para sua surpresa, ela encontrou o Kyoya de guarda em sua porta. Ela perguntou o que ele estava fazendo no dormitório feminino. Mesmo assim, ele já havia preparado sua resposta. Ele tinha medo de que ela fosse atacada pelo inimigo, e por isso decidiu protegê-la. E pensando que não poderia sair dali com o Kyoya, a Nana resolveu ligar a música bem alto e sair pela janela. No entanto, isso não foi o suficiente para enganar o Kyoya, que conseguiu adivinhar que ela estava colocando música de propósito para tentar fugir dele. Ele tinha certeza de que ela iria para o quarto da Michiro, e tendo certeza disso, o Kyoya conseguiu ver a Nana correndo em direção ao quarto da menina. Então ele a seguiu, mas ele ficou surpreso quando abriu a porta do quarto de Michiro e viu a Nana deitada com uma grave ferida de facada, enquanto a Michiro, ao lado dela, tentava curar a ferida, lambendo. Acontece que assim que a Nana descobriu que o Kyoya havia seguido, ela inventou essa história. Ele disse que tinha ouvido as vozes do inimigo da humanidade se movendo em direção ao quarto da Michiro. Ela contou que estava preocupado que os inimigos da humanidade a matassem, então ela saiu correndo pela janela para salvar a Michiro. Ela revela ter sido atacada do nada por um inimigo que depois desapareceu. Mas é claro, tudo não passava de uma grande mentira. A Nana se esfaqueou de propósito para que o Kyoya não suspeitasse mais dela. Mesmo assim, o Kyoya não conseguia se livrar de suas suspeitas sobre a Nana. Se o que ela disse era verdade, por que ela não o chamou quando ouviu as vozes suspeitas? Por que o inimigo fugiu imediatamente depois de esfaqueá-la? E por que os inimigos não continuaram sua ação, matando o Kyoya e a Michiro? Então, no dia seguinte, o Kyoya confrontou a Nana na aula, e ele fez todas as perguntas que ele tinha em mente, mas novamente ele não tinha provas sólidas de que ela havia mentido, e não havia como ela simplesmente admitir. Além disso, os alunos tinham ouvido falar sobre o que aconteceu na noite passada, e todos acreditam nela e simpatizam com sua causa, e a Nana sabe muito bem que essa é uma boa oportunidade para fazer com que eles fiquem ainda mais do lado dela. Então ela fingiu chorar na frente dos alunos, enquanto espalhava rumores de que o inimigo da humanidade se infiltrou na ilha, e que ela tinha certeza de que o inimigo da humanidade havia matado Nakajima. A atuação da Nana é tão convincente que a Michiro sugere que todos os alunos a indiquem como presidente da classe. Afinal de contas, ela salvou sua vida, e não há pessoa melhor para ser presidente da classe do que a corajosa Nana. E eu nem preciso dizer que todos os alunos concordam com a proposta da Michiro. E agora que é a presidente da classe, a Nana imediatamente usa sua autoridade e ordena que a Michiro reúna informações sobre os talentos de todos os alunos da classe. A inocente Michiro obedece suas ordens, sem perguntar sobre nada. Apenas o Kyoya ainda questiona sua inocência, apesar de dizer na frente dela que não suspeita mais dela. Mas mesmo assim, o seu comportamento ainda foi o oposto do que ele disse. Agindo como um detetive, ele faz muitas perguntas, como por que a ferida nas costas da Nana parece ter sido causada por um objeto afiado, como uma faca ou um picador de gelo. Se a Nana foi atacada por um monstro, não havia como ele usar um objeto afiado como aquele para esfaqueá-la. Embora ressentida com o comportamento dele, a Nana teve que admitir a intuição e a dedução afiada do Kyoya. Então ela cria uma nova arma para que o próximo assassinato pareça ter sido feito por magia. Para isso, ela escolheu fazer agulhas envenenadas. Naquela noite, quando a Nana se dirige ao dormitório, ela é abordada pelo Tsukunekichi, um estudante que afirma poder ver o futuro. E o melhor de tudo é que ele pode imprimir fotos de suas visões futuras, mas a última foto que ele imprimiu o incomodou. Então ele a mostrou para a Nana. A verdade é que a foto tem algo a ver com a Nana, pois mostra que ela tentou matá-lo às 10 horas da noite seguinte. A Nana finge não saber de nada, dizendo que não tem intenção de machucar o Tsukunekichi. Então, para convencê-la ainda mais de que ele pode
pode ver o futuro, ele a levou para a cafeteria, onde explicou sua habilidade. Ele enfatizou que as pessoas não podem mudar o futuro e em seguida mostrou a ela outra foto do futuro, na qual o macarrão que ela pediu na cantina hoje ficou preso em sua cabeça. Ao ver a foto, a Nana decidiu mudar o pedido para algo diferente de macarrão, mas o que está na foto realmente aconteceu. O pé da garçonete escorregou, fazendo com que o macarrão que ela carregava voasse para a cabeça da Nana. Agora a Nana realmente acredita que esse garoto pode ver o futuro e que o futuro em suas fotos não pode ser alterado. Por outro lado, Tsukunikichi pede a Nana que revele por que ela quer matá-lo, embora ele não seja o inimigo da humanidade, mas novamente ela nega que queira matá-lo, forçando Tsukunikichi a lhe mostrar outra foto, a foto em que a Nana empurrou Nakajima de um penhasco. Então, durante todo esse tempo, o Tsukunikichi sabia que a Nana havia matado Nakajima, mas manteve isso em silêncio porque ele queria chantageá-la. E finalmente ele encontrou oportunidade esta noite. Ele promete não revelar o segredo da Nana se ela se tornar a sua namorada e fizer o que ele quiser. Nessa situação, não havia nada que ela pudesse fazer, a não ser obedecê-lo. O Tsukunikichi então levou a Nana para o seu quarto e disse a ela para massagear suas costas. Na verdade, ela poderia matá-lo agora, mesmo enquanto massageava, mas preferiu não fazer isso, porque ela queria descobrir primeiro como ele poderia tirar fotos do futuro. Além disso, ela não queria matá-lo no dormitório, por medo de ser pega pelos alunos no quarto ao lado. Então ela esperou até que ele dormisse, enquanto pensava em uma maneira de matá-lo. Foi então que ela viu como Tsukunikichi segurava sua câmera enquanto dormia. Achando que era suspeito, a Nana verificou a câmera e cuidadosamente o fez apertar o botão da câmera. As futuras fotos saíram da câmera, e uma delas a pegou de surpresa. Ela decidiu salvar aquela foto, antes de levar a câmera do Tsukunikichi para fora do dormitório, fingindo verificar se poderia usá-la para ver o futuro. Mas aparentemente, apenas o Tsukunikichi pode usar a câmera para fotografar o futuro. Quando a Nana usa, suas fotos produzem apenas imagens comuns. Então, com isso, a Nana finalmente entendeu como o Tsukunikichi podia tirar fotos do futuro. Acontece que ele viu o futuro em seu sonho, e depois imprimiu seu sonho por meio da câmera. No dia seguinte, o Tsukunikichi percebeu que a Nana havia levado sua câmera na noite passada. Ele percebeu isso porque ele podia tirar 5 fotos do futuro por dia, nada menos e nada mais do que isso. Quando acordou de manhã, ele encontrou apenas 4 fotos, o que indica que alguém havia roubado uma delas, e ninguém mais pode fazer isso além da Nana. Quando ele revistou o corpo da Nana, ele encontrou uma foto escondida no bolso da Nana, e o que é ainda mais surpreendente é que a foto mostrava a Nana morta, com o corpo amarrado por cordas. A foto fez o Tsukunikichi acreditar que ele não morreria esta noite. Em vez dele, quem morreria seria a Nana. Por isso, ele pediu a Nana que o encontrasse no galpão às 22 horas, para provar que ele realmente não iria morrer. Mas é claro, o Tsukunikichi morreria esta noite. A foto que ele encontrou no bolso da Nana era apenas uma foto falsa que ela preparou usando a câmera dele para enganá-lo. A foto original mostra o Kyoya segurando o corpo morto do Tsukunikichi no banheiro. Por isso, a Nana ficou surpresa ao ver a foto da noite passada. Então, depois de enganar o Tsukunikichi com sucesso, a Nana foi ao banheiro mais cedo do que ele, para poder matá-lo secretamente. Mas, quando ele estava prestes a entrar no local, a caixa de agulhas envenenadas que ela preparou caiu acidentalmente, forçando a estrangular o pescoço do Tsukunikichi com uma corda, assim como a primeira foto. Mas acontece que o Tsukunikichi chegou ao galpão com os preparativos. Ele desamarrou as cordas em volta do pescoço e reverteu a situação. Mas, nesse momento, a Nana pegou a agulha envenenada e a espetou em seu braço, derrubando-o no chão. Em seu momento de morte, o Tsukunikichi demonstra estar confuso, perguntando-se por que ele acabou morto ao invés da Nana. Ele só podia amaldiçoar a sua estupidez, e no fim, depois de saber a verdade por ela, ele só pôde reclamar e amaldiçoar a sua estupidez. No final, ele morreu depois que o veneno se espalhou por todo o seu corpo, exatamente como foi visto na foto. Um tempo depois, o Kyoya e a Michiru chegam ao galpão. Na verdade, eles estavam procurando o Tsukunikichi e decidiram procurar no galpão, pois não o encontraram em seu quarto. Infelizmente, eles chegaram tarde demais. Por outro lado, a Nana já havia preparado uma desculpa para estar no galpão na mesma noite em que ele morreu. Ela conta para o Kyoya e a Michiru que o Tsukunikichi foi atacado pelo inimigo da humanidade, e quando ela chegou ao galpão, ela já o encontrou morto. O Kyoya não acredita nela, especialmente porque ele já havia encontrado a foto falsa. Além disso, os outros alunos tinham ouvido do Tsukunikichi que ele estava namorando a Nana. A foto e as informações fizeram Kyoya suspeitar que deveria haver algo entre o Tsukunikichi e a Nana. Mais uma vez, a Nana previu que isso aconteceria. Ela explica que o Tsukunikichi tirou fotos dela nua, e ele as usou para forçá-la a namorar com ele. Se ela recusasse, ele iria espalhar as fotos para a turma. Ao perceber que a história faz sentido, o Kyoya não pôde deixar de soltar a Nana. Ele não sabia que a Nana tinha ido ao quarto do Tsukunikichi para pegar o restante das futuras fotos, mas para sua surpresa, ela descobriu que faltava uma foto. Pior ainda, uma foto que mostrava a Nana empurrando Nakajima de um penhasco. A foto acabou sendo carregada por Tsukunikichi sob seu uniforme, e agora a foto foi encontrada por Michiru, que ainda estava no galpão. Como esperado, a Michiru decidiu mostrar a foto para a Nana. Ela achou que deveria perguntar a Nana o que a foto significava. No entanto, a decisão dela a salvou, pois fez com que a Nana cancelasse a sua intenção de matá-la. Ao invés disso, ela explica a Michiru que o Tsukunikichi é muito bom em edição de fotos, e que ele usa suas habilidades de edição para chantagear outros alunos, assim como fez com ela. A Michiru acredita na explicação de Nana, e até mesmo obedece quando a Nana pede que ela mantenha essa foto que ela encontrou em segredo. No
dia seguinte, enquanto os alunos assistiam ao funeral do Tsukunekichi, o Kyoya apareceu de repente e sugeriu que eles fizessem uma autópsia no corpo do Tsukunekichi. Mas quando ele estava prestes a abrir o caixão, o Tsukunekichi se levantou como se ainda estivesse vivo. Acontece que isso foi obra do Shinji, um aluno com talento para necromancia. Ao ver o Shinji controlando um cadáver daquela forma, uma garota chamada Yuka o repreendeu, mas o Shinji argumentou que precisava fazer isso para descobrir a verdadeira causa da morte do Tsukunekichi. Então, em vez de fazer a autópsia, o Kyoya poderia interrogar o Tsukunekichi diretamente, mas a Nana, com medo de que suas ações fossem expostas, tentou impedi-los da melhor forma possível. Ela argumenta que consegue ouvir os gritos da alma do Tsukunekichi, que está implorando para ser deixado em paz, e que ressuscitá-lo dessa forma seria o mesmo que torturar sua alma. E mais uma vez, os alunos acreditaram nas palavras da Nana. Eles pediram ao Shinji que parasse de transformar o Tsukunekichi em um zumbi, e como resultado, o Shinji desativou seus poderes de necromancia, permitindo que o Tsukunekichi retornasse ao caixão. O mesmo aconteceu com o Kyoya, que desistiu da sua intenção de fazer uma autópsia no cadáver. No dia seguinte, a Nana vai até a Yuka para obter informações sobre o Shinji, argumentando que ela deveria conhecer todos os alunos como uma boa presidente de classe. No entanto, ela não conseguiu obter muitas informações, além do fato do Shinji raramente ir à aula e que ele ficava frequentemente em seu quarto. A Nana sentiu que havia algo que a Yuka estava escondendo dela, e não só isso, ela achou estranho o relacionamento entre Yuka e Shinji. Então decidiu seguir a Yuka para descobrir mais informações sobre eles. Até que certa noite, ela encontrou Yuka secretamente com o Shinji, e a Nana podia dizer que eles estavam namorando pela forma como eles se tratavam naquele encontro. No entanto, isso foi uma coisa boa para a Nana. Dessa forma, ela poderia matar os dois de uma vez só. Mas assim que ela fez o seu plano, o Kyoya a pegou observando a Yuka e o Shinji. No dia seguinte, quando os alunos estavam prestes a ter aulas de educação física, a Nana fingiu estar doente e pediu a Michiru que a levasse para a enfermaria. Mas assim que a Michiru sai, ela se levanta da cama e vai para o dormitório dos meninos, onde mata o Shinji enfiando uma agulha envenenada em seu pescoço. Mas quando ela estava prestes a voltar para a enfermaria, ela encontrou um gato preso em um ralo, o que a fez se atrasar para voltar à enfermaria. Assim, quando o Kyoya e a Michiru terminaram a aula de educação física e foram para a enfermaria para ver como estava a Nana, eles não a encontraram lá. Mas a essa altura, a Nana não parecia mais se importar se o Kyoya suspeitava dela. Tudo o que ela queria agora era que o gato fosse salvo, e por isso ela pediu ao Kyoya e a Yuka que a ajudassem a salvá-lo. A Yuka lhe disse uma vez que ela tinha super força, o que poderia ser muito útil em uma situação como essa. No entanto, a Yuka se recusa a ajudá-la, argumentando que tem alergia a gatos. No final, elas realmente não precisam usar a super força ou qualquer outra coisa, pois o gato foi tirado de lá com uma isca de comida de gato. Mais tarde, naquela noite, a Nana entra no quarto da Yuka para matá-la, mas quando ela estava prestes a enfiar a agulha envenenada, alguém a atacou por trás. Era o Shinji, que deveria ter morrido naquela noite. Aqui, finalmente é revelado que, na verdade, a Yuka é a necromante, enquanto o Shinji é o dono do talento de super força. O Shinji morreu há muito tempo e agora ele é apenas um cadáver vivo, controlado por Yuka. Ela então revela a Nana como o Shinji morreu. Então, antes de serem enviados para a ilha, a Yuka e o Shinji já estavam namorando. Mas um dia, quando os dois estavam assistindo a um filme no cinema, houve um incêndio que acabou matando o Shinji. Foi então que a Yuka, que ama demais o Shinji, decidiu ressuscitá-lo como um morto-vivo. E graças ao Shinji, ela finalmente sabe que a Nana é uma assassina de sangue frio. Ela até pode supor que a Nana matou o Nakajima e os outros, mas quando a Yuka ameaça denunciá-la aos outros alunos, a Nana inesperadamente admite que ela realmente matou o Nakajima e os outros. Mas apesar de matar pessoas, ela afirma não ser tão cruel quanto a Yuka. Afinal, ela deixou as pessoas descansarem em paz, enquanto a Yuka brincava com os corpos das pessoas e as transformava em zumbis. Usando esse fato, ela ameaçou denunciar a Yuka para os outros alunos. Mesmo assim, a Nana está disposta a manter o segredo de Yuka, e ela também promete parar de tentar matá-la, desde que ela não revele seus crimes aos outros alunos. A Yuka, é claro, recusou a oferta. Ela até achou que a Nana não entendia sua posição. Agora, nesse momento, a Yuka tinha uma vantagem sobre a Nana, então ela não tem o direito de propor um acordo a ela. Ao ouvir isso, a Nana não quis desistir ainda. Ela oferece mais uma coisa para que a Yuka aceite sua oferta, ou seja, ela dirá a Yuka o que o Shinji pensa. Nesse momento, a Yuka ainda acreditava que a Nana tinha o talento de ler a mente das pessoas, mesmo que essa pessoa estivesse morta. Então ela pede ao Shinji que deixe a Nana ir embora, antes de dizer a ela que cumpra sua promessa. A Nana faz o que é pedido e afirma que o Shinji quer a Yuka morta. E depois de dizer isso, ela fugiu para fora, deixando a Yuka, que finalmente percebeu que tinha acabado de ser enganada. Enfurecida, a Yuka perseguiu a Nana, que estava correndo em direção às montanhas. Ela até ressuscitou os cadáveres dos arredores e ordenou que eles a capturassem. Haviam muitos cadáveres que a Yuka havia ressuscitado, a ponto de fazer a Nana se perguntar de onde vieram esses cadáveres. O governo que a enviou nunca mencionou que essa ilha continha tantos cadáveres assim. E depois de pensar por um momento, ela encontrou apenas duas possibilidades em relação aos cadáveres. Ou as gerações anteriores se mataram com talento, ou foram mortas pelos agentes secretos
secretos enviados antes da Nana. No final, a Nana conseguiu escapar dos zumbis, e quando ficou sozinha, ela pensou em como a Yuka poderia controlar os zumbis. Ela tentou se lembrar do que viu no quarto de Yuka, até que finalmente se deu conta das coisas embaixo da cama dela. Não há outro jeito, pensou a Nana. A Yuka deve controlar as pessoas usando os seus pertences. Independente disso, a situação atual ainda não era completamente segura para que a Nana paresse de correr. E assim, ela continuou a fugir dos zumbis, até que finalmente encontrou uma cabana abandonada. Em uma pequena construção, ela de repente teve a ideia de como poderia escapar da perseguição da Yuka e seus zumbis. Por isso, antes de se esconder na cabana, ela mexeu na porta primeiro. Seu plano era se esconder lá até o sol nascer. Com base nas características do Shinji, que nunca foi à escola durante o dia, a Nana imaginou que os zumbis não conseguem se mover quando existe a luz do sol. Então, quando o sol nascesse, seria sua chance perfeita de escapar. Momentos depois, a Yuka conseguiu encontrar a Nana na cabana, mas ela não queria arriscar ficar lá. Então ela decidiu ir para casa com o Shinji. Ela só trancou a porta da cabana por fora, antes de sair para evitar que a Nana escapasse. Ela planeja voltar para a cabana com o seu exército de zumbis quando escurecer. E quando ela voltou para a cabana à noite, ela ficou furiosa quando descobriu que a Nana havia fugido. Ela imediatamente ordenou que suas tropas de zumbi procurassem pela Nana em todos os cantos da floresta. No entanto, ela nunca foi encontrada, mesmo quando o sol já havia nascido. Então, o Yuka foi forçado a voltar para o dormitório sem resultados. Mas foi nesse momento, quando ela passou pelos portões do dormitório carregando o Shinji em suas costas, que a Nana finalmente reapareceu. Sem mais delongas, ela se lançou sobre a Yuka, pressionando-a nas costas, e começou a procurar por algo que a Yuka pudesse usar para controlar o Shinji. Não demorou muito para encontrá-lo, que acabou sendo o trabalho escolar do Shinji. Aqui é revelado que para poder controlar os cadáveres, a Yuka precisa pegar objetos que foram tocados pelos cadáveres durante a vida deles. Com o papel em suas mãos, a Nana ameaça a Yuka para que leve o Shinji com ela até o penhasco, onde ela então explica como saiu da cabana trancada. O método foi simples, disse ela. Em vez de forçar a porta, ela removeu os parafusos das dobradiças para poder abrir a porta mais tarde. Ela sabia muito bem que a Yuka não entraria na cabana, nem tentaria arrombar a porta, porque o sol estava prestes a nascer, e ela já podia adivinhar que a porta seria trancada pelo lado de fora. Ao ouvir essa explicação, a Yuka finalmente percebeu que havia perdido completamente para a Nana. Ela se desculpa com ela, prometendo não revelar todos os crimes que a Nana cometeu. Além disso, ela devolveu as agulhas envenenadas para a Nana, mas infelizmente a Nana já havia decidido que mataria a Yuka. Ela joga o papel do teste de Shinji no abismo e força a Yuka a revelar como o Shinji realmente morreu. De fato, a Nana encontrou uma certa inconsistência na história da Yuka, e suas suspeitas se revelaram verdadeiras. A Yuka mentiu sobre sua história a respeito ao Shinji. Com relação a como o Shinji morreu, ele realmente morreu no cinema. Naquela época, ele não foi para o cinema com a Yuka, mas sim com outra garota. No entanto, a Yuka não podia aceitar que o Shinji saísse com outra garota, porque afinal de contas, ela gostava dele desde que eles eram pequenos. Ela ficava com ciúmes toda vez que o via com outra garota. Então, ela decidiu fazer o impensável. Ela incendiou o cinema, prendendo muitas pessoas lá dentro. Naquela época, o Shinji tentou ajudar o maior número possível de pessoas no cinema, mas no final, ele morreu por usar muita energia. E era exatamente isso que ela esperava. Ela queria que o Shinji morresse para que ela pudesse ficar com o corpo dele para sempre. A Nana ouviu a história dela em silêncio, e quando a Yuka terminou, a Nana a esfaqueou com uma agulha envenenada e depois jogou seu corpo no penhasco. Depois de se livrar do corpo de Yuka, a Nana encontra a Kirara, que está pegando uma cobra. Ela tem um talento que torna a sua saliva venenosa, mas para manter a sua saliva venenosa, ela precisa comer cobras regularmente. Uma delícia. A própria Nana sabe que a Kirara geralmente está com a sua melhor amiga, a Kaori. Então, quando a viu sozinha, sem a Kaori ao seu lado, ela ficou curiosa e perguntou a ela sobre a Kaori. Acontece que o relacionamento de Kirara e Kaori está estremecido depois de uma certa discussão, e para fazer a Nana acreditar mais nela, a Kirara até mostra a conversa que elas tiveram e como a Kaori a amaldiçoou. Mas ao invés de se compadecer, a Nana acha que esse é o momento certo para matar a Kirara. Então ela pegou sua agulha envenenada e a espetou no pescoço de Kirara. Depois disso, a Nana pegou os pertences e o celular de Kirara antes de jogar o seu cadáver ao lado do morto-vivo que a Yuka havia controlado anteriormente. Em seguida, ela entra sorrateiramente no quarto de Kaori e envenena suas lentes de contato. Mais tarde, nos corredores da escola, a Nana encontra o Kyoya, que lhe pergunta se ela viu a Yuka e o Shinji. Inesperadamente, ela o informa sobre a morte de Yuka. Ela ainda levou o Kyoya, a Michiru, o Seiya e o Mogu para o penhasco, onde revelou todos os segredos da Yuka para eles. Mas ela ainda mentiu sobre a causa da morte da Yuka. Ela afirma que a Yuka acabou com a sua própria vida pulando de um penhasco depois que a Nana a deixou cientes aí do seu erro. Então, com uma expressão triste no seu rosto, a Nana pediu ao Mogu que fosse queimar todos os cadáveres ao redor, incluindo das duas que ela acabou de jogar ali. Nesse momento, Kyoya não falou muito e deixou os cadáveres serem queimados. Felizmente, quando eles voltaram para os portões do dormitório, o Kyoya tentou expor os crimes de Nana na frente dos seus amigos, apontando que ela nunca tem um álibi quando os assassinatos acontecem. Mas então,
eles foram interrompidos por um grito vindo de dentro do dormitório feminino. Aparentemente, uma aluna descobriu que a Kaori havia morrido em seu quarto. A Nana fingiu estar surpresa ao ver o cadáver de Kaori, mas depois deu um pequeno sorriso. Ela estava satisfeita com o seu método de matar dessa vez, porque dessa forma, ela sentiu que finalmente tinha um álibi. Ela estava com o Kyoya e os outros quando a morte da Kaori ocorreu, mas o Kyoya desconfiou da posição da mão da Kaori, que parecia querer arrancar os seus próprios olhos. Ele então tentou investigar a morte dela, até que finalmente encontrou veneno no estojo de lentes de contato. A partir dessa pista, ele pôde concluir que a Kaori morreu depois de aplicar algo em seus olhos, e isso fez com que o Kyoya e os outros suspeitassem imediatamente de Kirara, que pode produzir veneno. Além disso, ela não tinha sido vista na escola desde o meio-dia, mas como era de se esperar, o Kyoya não encontrou a Kirara quando verificou seu quarto. Ele só encontrou informações de que ela foi procurar cobras nas montanhas, e sentindo que seria uma perda de tempo se ele a seguisse até a montanha, o Kyoya decidiu então voltar a investigar o quarto da Kaori. Lá ele verifica o celular dela e descobre que a Kirara enviou uma mensagem para Kaori às 15 horas, quando ele, a Nana, a Michiru e os outros estavam no penhasco. Mas ao ver a mensagem, o Kyoya se convenceu de que a Nana era assassina. Ele então ligou para os seus colegas de classe, com a intenção de explicar como ela matou a Kirara e a Kaori para eles. Então, aqui está a dedução do Kyoya. A Nana matou a Kirara pela manhã, quando ela estava procurando as cobras nas montanhas, o que explica o fato dela não ter voltado. Mas eles não serão capazes de encontrar o corpo da Kirara, porque o seu cadáver foi queimado junto com os corpos dos zumbis da Yuka. Foi por isso que a Nana pediu ao Mogu para queimar os corpos, porque ela queria eliminar o corpo da Kirara, que ela havia colocado entre os cadáveres de zumbis. Então, enquanto eles estavam no penhasco, a Nana enviou secretamente uma mensagem para o celular de Kaori usando o celular da Kirara, e ela fez isso para dissipar a suspeita de Kyoya sobre ela. E isso significa que agora o celular da Kirara está com a Nana. O Kyoya estava muito seguro de sua análise e, sem hesitar, ele vasculhou o corpo da Nana, na esperança de encontrar o celular de Kirara com ela. Mas ele não conseguiu encontrar o celular. Era natural que ele não o encontrasse, porque a Nana havia amarrado o celular em um dos cadáveres de zumbis que derreteram por serem expostos ao sol por muito tempo. E quando isso acontecesse, os restos de carne em seu dedo tocariam no botão de envio. Dessa forma, a mensagem que a Nana havia preparado no celular de Kirara seria enviada para a Kaori. Agora, os outros alunos viram que o Kyoya acusou a Nana sem provas, e sem que fosse necessário perguntar, eles imediatamente a protegem dele. A Michiru até disse para o Kyoya se desculpar com a Nana, o que ele fez porque não tinha outra escolha. No meio da noite, a Nana se sentou sozinha na frente do dormitório, pensando em jogar fora o veneno que usou para matar a Kaori. Mas nesse momento, a Michiru apareceu de repente e a pegou de surpresa. A Nana disse que estava de guarda ali, caso o inimigo da humanidade viesse atacar, mas a Michiru disse a Nana para descansar, enquanto ela a substitui na guarda. A Nana concorda, dizendo que precisa de um descanso, mas quando a Nana fechou seus olhos, a Michiru de repente apontou uma faca para o seu pescoço, dizendo que desde o início ela sabia que a Nana era assassina. Ela sabe que a Nana não consegue ler mentes, mas infelizmente a Nana conseguiu se livrar da faca da Michiru, ferindo sua mão. Quase ao mesmo tempo, dois outros alunos saíram do dormitório e disseram a Michiru que voltasse imediatamente. A Michiru fez o que eles pediram, sem contar a eles sobre a Nana. No dia seguinte, a Nana leva a Michiru ao penhasco para resolver o que aconteceu na noite passada. Mas assim que ela viu o ferimento da Michiru, ela estranhou tudo, acreditando agora que essa não é a Michiru verdadeira. Se ela fosse a Michiru verdadeira, ela com certeza curaria o ferimento em sua mão. Então, a Nana imaginou que a pessoa que estava na frente dela era alguém com o poder de se transformar. Um momento depois, a figura se transformou em um homem chamado Tachibana Jin, um antigo aluno da ilha. O Jin então leva a Nana para sua caverna escondida, onde mais tarde ele revela que sabe sobre todos os assassinatos que ela cometeu. Isso se deve ao fato dele ter se disfarçado de gato durante todo esse tempo, o mesmo gato que o Kyoya havia cuidado. Ele então revelou que há 5 anos, os talentosos da ilha se mataram para determinar qual deles era o mais forte, e graças às suas habilidades, ele se tornou o único sobrevivente do incidente. Quanto ao propósito de mostrar sua verdadeira forma para a Nana agora, era porque ele queria pedir a Nana que ela cooperasse com ele na investigação do governo central, que ele suspeitava ter desempenhado um papel importante na causa do incidente da Guerra Civil há 5 anos, e se a Nana se recusar, o Jin não hesitará em matá-la. Mas um momento depois, o Jin sentiu uma dor repentina após beber o café que a Nana havia secretamente envenenado. Mas acontece que o Jin não pode apenas se transformar em um gato, ele pode se transformar em qualquer pessoa e copiar qualquer talento. Assim, quando sua vida foi ameaçada dessa forma, ele imediatamente mudou sua forma para o imortal Kyoya, e como se percebesse que tinha pouca esperança ao lutar contra um monstro desses, a Nana decidiu fugir. Mas o Jin não queria deixá-la ir sem mais nem menos. Ele se transforma novamente, dessa vez em Mogu, e a ataca com suas habilidades de fogo. Mas estranhamente, depois de machucá-la tanto, o Jin levou a Nana para a frente do quarto da Michiru, para que ela pudesse cuidar dela. Quando a Nana abriu os olhos, a Michiru ficou muito feliz. Ela disse que encontrou a Nana deitada em frente ao seu quarto na noite passada, e desde então, ela não conseguia parar de se preocupar com a possibilidade da Nana ter sido atacada pelo inimigo
inimigo da humanidade. Vendo sua inocência, a Nana responde que não tem medo deles. Na verdade, ela os odeia, porque eles haviam matado os seus pais. Mas, por outro lado, a morte deles foi causada pelo descuido dela. Há muito tempo, quando a Nana era pequena, ela costumava se esgueirar pela janela depois de brincarem em seu quarto. Mas, certa noite, quando saiu para comprar frutas, ela esqueceu-se de trancar a janela do quarto, permitindo que intrusos entrassem facilmente em sua casa e matassem seus pais. E é por isso que até hoje ela ainda se culpa pela morte deles. Depois que a Nana terminou de contar o seu passado, o Kyoya chegou pedindo a Nana e a Michiru que o seguissem para uma sala de estudantes, já que ela estava lotada de alunos quando eles chegaram. Descobriu-se que o dono do quarto, Ryuji, havia sido morto cruelmente, mas ao contrário dos assassinatos anteriores, dessa vez o assassino não era a Nana. Como um detetive, o Kyoya interrogou o Mogu, cujo quarto é vizinho ao de Ryuji, para descobrir o que aconteceu na noite passada. Mas anteriormente o Mogu ficou em seu quarto a noite toda, ocupado dando aula para os seus 3 capangas, e todos eles não ouviram nada do quarto de Ryuji. O Kyoya então interrogou os 3 capangas de Mogu e pediu que mostrassem seus talentos. A primeira pessoa interrogada revelou ter apenas o talento de mudar a voz. A segunda pessoa pode fazer uma projeção astral, enquanto a terceira é um homem magnético. Além dos 3 capangas, a Fuko, a namorada de Ryuji, que foi a primeira a encontrar o seu cadáver. Ela era a pessoa mais suspeita, especialmente depois que o Kyoya descobriu que ela tinha talento para controlar elementos. Quando o Kyoya pediu que ela demonstrasse seu talento, ela usou o vento para atacar o Kyoya e, coincidentemente, o Ryuji foi encontrado morto em frente à janela aberta, permitindo que o vento entrasse livremente em seu quarto. Mas quando o Kyoya estava prestes a continuar sua investigação, o professor veio até eles para dizer que os superiores que estavam se dirigindo à escola e estavam em risco. Obviamente, isso não passava de uma desculpa, porque o Kyoya queria denunciar os assassinatos na escola para eles. Assim, a Nana e a Michiru foram forçadas a continuar a investigação sem o Kyoya, pois ele foi tentar descobrir mais sobre esse outro assunto. E elas conseguiram encontrar evidências de que o Ryuji não abriu a janela do seu quarto para deixar o vento entrar, mas porque ele queria fugir depois de perceber que seria morto. Alguns momentos depois, quando a Nana estava sozinha em seu quarto, um aliado bateu na porta para entregar seu novo uniforme, porque o antigo havia sido rasgado pelo ataque do Jin. Mas nesse momento a Nana se lembrou de que seu frasco de veneno havia sumido, e ela nunca tirou veneno do bolso do uniforme antigo. Então, muito provavelmente foi a Michiru que o pegou enquanto cuidava dela. Mas antes que a Nana pudesse ir ao quarto da Michiru para procurar o veneno, o Kyoya voltou para convidá-la a interrogar a Fuko. O interrogatório, no entanto, não trouxe nenhuma informação nova. Em vez disso, a Fuko começou a chorar, implorando a Nana que a ajude a vingar a morte do Ryuji. Após o interrogatório inútil, a Nana finalmente vai ao quarto da Michiru para procurar o frasco de veneno. Por acaso, nesse momento, a Michiru não estava em seu quarto, dando a Nana a liberdade de procurar em todo o quarto. Mas ao invés de encontrar o veneno, ela acidentalmente encontra o diário de Michiru. No diário, a Michiru escreveu sobre suas experiências desde que conheceu a Nana na sala de aula, e como sempre, a considerou sua melhor amiga. E ela não queria nem ver a Nana triste, como quando ela contou sobre a morte de seus pais. Pouco tempo depois, o Jin apareceu de repente atrás da Nana, mostrando-lhe o frasco de veneno. Foi ele quem tirou o frasco dela. E depois de devolver o veneno para ela, ele jura que vai descobrir quem é o responsável por transformar a Nana em uma assassina. Mas ele culpou levemente a Nana por suspeitar que a Michiru tinha roubado seu frasco de veneno, pois até mesmo o próprio Jin sabe que a Michiru é uma garota inocente que sempre trata a Nana muito bem, e é realmente ultrajante a Nana suspeitar dela. Antes de sair, o Jin pediu a Nana que verificasse o banheiro da Michiru. Ele estava preocupado, porque a Michiru estava lá por muito tempo. Quando a Nana abriu a porta do banheiro, ela encontrou a Michiru inconsciente na banheira. Depois de pensar um pouco, a Nana decidiu salvar a Michiru. Ela levou 2 dias cuidando da Michiru, até que finalmente a garota acordou. Acontece que ela desmaiou porque havia ajudado um gato. Antes da Nana chegar em seu quarto, o Jin se aproxima da Michiru com um gato ferido, pedindo que ela salve o gato. A Michiru acaba salvando o gato, mas por usar demais os seus poderes, ela desmaiou enquanto tomava banho. Enquanto isso, o Jin encontra um coelho morto com um corte no pescoço, o mesmo ferimento do gato que a Michiru resgatou. A pessoa que feriu o coelho ainda estava por perto, e o Jin sabia disso. Então ele entrou em contato com a pessoa e disse que sabia que ela era o assassino do Ryuji, e na verdade, ele não se importava com quem seria o próximo alvo do assassino. Ele só pediu para a pessoa parar de ferir e matar animais inocentes. A cena então muda para o escritório do governo central, onde o comitê ordena que o mentor de Nana vá para essa ilha. Mas é claro, ele não foi enviado para salvar os talentosos. Sua missão é acelerar o processo de eliminação dos talentosos. De volta à ilha, a Michiru parece ter se recuperado gradualmente, e por causa disso, a Nana se lembrou de que havia perdido muito tempo cuidando da Michiru. Ela tinha que voltar ao trabalho de matar os alunos, e ela já havia escolhido seu próximo alvo, que era a Fuko. Mas quando a Nana estava prestes a ir embora,
a Michiru tentou lhe pedir para ficar mais um pouco com ela. Aqui, a Nana começa a ficar chateada, afinal ela não pode simpatizar com a Michiru. Se seus superiores descobrissem que ela cuidou da Michiru em vez de matá-la, com certeza eles a matariam. E ela certamente prefere que a Michiru morra do que ela mesma. Antes de matá-la, ela quer saber primeiro por que a Michiru é tão gentil com ela e por que ela sempre cura suas feridas. O motivo é que ela tinha uma amiga que morreu de câncer. Desde então, ela sempre se arrependeu de não ter podido fazer nada para curar sua melhor amiga. Sua habilidade só pode curar ferimentos externos, não doenças mortais como o câncer. E é por isso que ela sempre cura a Nana. Ela não quer perder mais nenhum amigo e fará o que for preciso para curar seus amigos com suas habilidades. A história de Michiru comoveu a Nana, por isso ela hesitou em matá-la. Mais tarde, a Michiru encontra a Nana em seu quarto, porque algo está incomodando em relação à morte dos seus pais. Ela se lembra do fato de que a Nana lhe disse que havia saído escondida depois que ela havia terminado de brincar no quarto. E isso fez a Michiru se perguntar se quando a Nana saiu do seu quarto, o seu quarto estava bagunçado. Ao ouvir a pergunta de Michiru, a Nana se lembrou de que seu quarto já estava arrumado quando ela acordou no dia seguinte. E isso significa que os seus pais limparam seu quarto enquanto ela dormia e trancaram a janela do quarto. Isso significa que eles estão mortos porque talvez um ladrão tenha invadido a casa. E obviamente ele não invadiu a casa pelo quarto dela. A Nana ficou chocada quando percebeu tudo isso e a Michiru imediatamente a abraçou enquanto a acalmava. Ela pede que a Nana não se sinta responsável ou continue se culpando pela morte dos seus pais. E nesse momento, a Nana decidiu que não mataria a Michiru. Na verdade, ela nem conseguiria matá-la depois de tudo isso. No dia seguinte, o relacionamento das duas se transformou em um relacionamento de melhores amigas. A Nana e a Michiru trocaram presentes e sorriram alegremente uma para a outra. Porém, mais tarde naquela noite, o Jin procurou a Nana e a informou que a Michiru poderia ser o alvo do assassino. Um pouco antes, o Jin a viu caminhando em direção à praia e ele se disfarçou de Mogul e perguntou a ela onde ela estava indo. E ela simplesmente respondeu que alguém havia lhe pedido para encontrá-lo. Preocupada, a Nana saiu correndo para procurar a Michiru e ela não tinha ido muito longe. E quando seu celular tocou de repente, era a voz de um homem que estava furioso pela Nana ter sido negligente ao completar sua missão. Ele exige que ela mate imediatamente todos os alunos da ilha, inclusive a Michiru. Enquanto isso, a Michiru finalmente encontra o assassino, que imediatamente a ataca e a encurrala. Pouco antes de o assassino desferir o golpe final, a Nana chega bem a tempo de protegê-la. Como resultado, a Nana foi atingida pelo ataque do assassino. E a Nana já sabia que a pessoa que tentou matar a Michiru agora era a mesma pessoa que matou o Ryuji. E ele não era outro, senão o capanga do Mogul, que tem talento para projeção astral. Com sua forma espiritual, o Rintaro continuou a esfaquear a Nana, que persistia em proteger a Michiru. Mas a Nana percebeu que não poderia protegê-la para sempre. Então começou a insultar a Michiru, esperando que ela odiasse e fosse embora. Sua tática funcionou bem. Apesar de inicialmente se recusar a ir embora, a Michiru foge depois que a Nana diz que nunca a considerou sua amiga, e ela só estava usando a estupidez dela ao seu favor. Ao ver a Michiru ir embora, o Rintaro pretende acabar com a Nana para poder alcançar a Michiru. No entanto, de repente, ele gemeu de dor, enquanto segurava o pescoço, como se ele tivesse sido estrangulado. O que realmente aconteceu com ele? Bom, para saber a resposta, temos que voltar a algum tempo atrás, antes da Nana ir procurar a Michiru. Desde então, a Nana encontrou o Kyoya e lhe contou sobre a identidade do assassino, o Rintaro. Portanto, enquanto procurava por Michiru, ela pediu ao Kyoya que encontrasse o corpo verdadeiro do Rintaro e o detesse. Após algum tempo de busca, o Kyoya finalmente encontrou o corpo verdadeiro do Rintaro, escondido no cubículo do banheiro. Então ele decidiu estrangulá-lo, para fazer com que o seu corpo astral voltasse ao corpo original, salvando assim a Nana ao mesmo tempo. Mas infelizmente ele chegou um pouco tarde demais, porque agora a Nana estava gravemente ferida. Ela até percebeu que estava morrendo, e quando a imagem dos seus falecidos pais passaram por sua mente, ela pensou que pelo menos ela poderia deixar esse mundo com um sorriso, pois finalmente havia encontrado um amigo que nunca teve. Enquanto a Nana estava deitada no chão em seu último suspiro, a Michiru voltou inesperadamente e curou seu ferimento. Mas acontece que os ferimentos da Nana são muito graves, o que acaba forçando a Michiru a usar toda a sua energia para curá-la. No final, a Michiru consegue salvar a Nana, mesmo que isso acabasse lhe custando sua própria vida. E a série termina mostrando a Nana abraçando a Michiru, chorando amargamente pela perda da única amiga que ela teve. E a moral que pode ser aprendida com esse anime é que nunca devemos confiar em uma mulher, pois ela pode ser amiga de todo mundo, mas ela preferiu matar a todos e só perdoou no fim uma mulher, porque a mulher basicamente fazia tudo o que ela pedia, a curava infinitamente. Resumindo, as pessoas só querem amigos que oferecem seus corpos e almas para eles, enquanto eles não querem oferecer nada pra gente. Resumindo, não tem amigos.